É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui convosco. Claro que no dia 30, que é o último dia do mês e o último dia do ano, é sempre um pouco mais fácil, porque podemos falar daquilo que agora falamos com as crianças, não é? Das resoluções para o próximo ano. Provavelmente todos vós têm memórias de datas marcantes na vossa vida. A data do casamento, provavelmente a data que compraram a vossa casa, a data que compraram o carro novo, como dizem os brasileiros, 0. Se há algum aqui que comprou. Enfim, há sempre aquelas datas que enchem o nosso coração, porque a nossa vida deu um pulo, não é? Houve um avanço. E eu trago-vos hoje uma reflexão, não ao nível das coisas materiais, mas ao nível das coisas espirituais. É importante realmente as coisas materiais e nós devemos realmente, como eu disse às crianças, levar as coisas a Deus, porque é Ele que realmente opera em nós todas as coisas, segundo o seu querer. E, portanto, também devemos pedir, não segundo a nossa vontade, mas a sua vontade. Então, a minha reflexão de hoje tem o nome de PPV e Caminho a Cristo. Quem é que sabe o que é PPV? Pode levantar a mão? Sem ser o meu marido, que eu já falei com ele sobre isso. Ninguém sabe o que é PPV. Não houve aqui nenhum escuteiro do CNE, correto? Nenhum escuteiro do CNE. Então eu vou testemunhar. Portanto, quando eu falei com as crianças que me deram um tempo de reflexão, deram-me uma folha e eu tinha que fazer um PPV. Um PPV é um projeto pessoal de vida. E então e eu vou passar agora a falar convosco sobre isso. O que é que acontece no PPV? Vocês quiserem podem descer, por favor. Obrigada pela vossa colaboração também. Aponto para onde mesmo? Está ligado? Estava desligado porque... Podes-me ajudar, por favor, Stefano? É que não está ligado. Ah, não, estava no on. Eu é que estou pitorga. Peço desculpa. Obrigada, Stefano. Então, o PPV é o projeto pessoal de vida e diz Baden-Powell, que é o fundador dos escuteiros católicos, não é? Por caminho não quero significar um caminhar ao acaso, sem finalidade, mas antes um trajeto agradável, com um objetivo definido, ou seja, um foco, ao mesmo tempo que há consciência das dificuldades e perigos que podem deparar-se-nos no caminho. Isto não vos parece que é o caminho a Cristo? O caminho de Cristo, com Cristo, é um caminho que deve ser agradável, mas é um caminho que tem dificuldades. É um caminho que nós devemos ter a consciência de que tem perigos. Tem perigos porquê? Porque nós sabemos que é um grande conflito que existe entre o bem e o mal, sabemos que Deus quer a nossa alma, mas o inimigo também quer nos destruir e, portanto, nós devemos fazer escolhas assertivas, determinadas, com foco naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque se nós não estivermos sempre, porque Deus diz orar e vigiar, não é? Se nós não estivermos sempre vigilantes, o que é que vai acontecer? De repente, olha, já foi. Metemos-nos no sítio errado, com a pessoa errada, à hora errada e de repente, pronto, caímos. Mas porquê? Porque não calculamos aquilo que poderia acontecer no futuro, não é? Às vezes as coisas acontecem, mas outras vezes nós colocamos-nos nessas circunstâncias que podem ser de dissabor para a nossa vida. E claro que quando nos magoam a nós, quando o inimigo nos magoa a nós, para além de magoar Cristo, não é? Porque ele faz para magoar Cristo, ele magoa toda a nossa família. E não precisamos de entrar em pormenores, mas... E então, nessa altura, esse PPV foi feito por todos os caminheiros. Eu estava nos caminheiros, que é a última secção, de lenço vermelho, antes de ser chefe, não é? Portanto, claro que nós podemos ser animadores, que é lá diz animadores, de várias secções, portanto, desde os lobitos, que são de lenço amarelo, até aos caminheiros, mas depois, aquele último lenço é o lenço de chefe, que é um lenço totalmente verde. Eu tinha um lenço vermelho e branco quando fiz esta caminhada. E então, o que é que diz este movimento, que é um movimento de escuteiros, portanto, dentro do catolicismo? Diz-nos que o projeto pessoal de vida é o maior objetivo deste projeto, portanto, o projeto pessoal de vida, é o de criar uma necessidade no caminheiro de traçar objetivos para si mesmo e de perceber para onde ele quer ir. O PPV acaba por ser uma ferramenta muito rica e útil que permite ao escoteiro que se encontra na última secção da nossa proposta educativa, foi o que eu expliquei, dar um salto para fora do movimento. E nós
É exatamente ao contrário. O que eu proponho é que façamos esta reflexão para dar um salto dentro do nosso movimento, dentro do movimento adventista do sétimo dia. Porque todas as habilidades, talentos, dons que o Senhor nos dá devem ser para a edificação da sua casa, do seu movimento, da sua igreja ao nível mundial. Então, eu não vos vou falar sobre as questões terrenas, mas poderíamos pensar. Eu recordo de alguns anos muito importantes na minha vida e vocês certamente também se recordam. E então, ao traçar estas metas e objetivos, o Plano Pessoal de Vida, no PPV, deve apresentá-los como, primeiro, a curto prazo, a médio e a longo prazo. É importante perceber onde se quer estar daqui a um ano, mas é também importante idealizar o que gostaríamos de ter alcançado daqui a 5 anos. O PPV deve ser revisto com regularidade, no mínimo uma vez por ano, e é importante acompanhar os sonhos traçados e perceber quando foram alcançados ou quando devemos reformular outros. É por isso que o PPV não é algo estático, mas sim completamente dinâmico. Portanto, eu devo perceber onde é que eu estou, onde é que eu quero estar em 2024, que é o próximo ano que se avizinha, mas também fazer projetos para os próximos anos seguintes. O que eles determinam são os 5 anos. Eu lembro que foi nessa altura que eu defini o que é que eu queria estudar, qual era a formação académica que eu queria ter. E as crianças estão entre nós, portanto, podem também refletir, não sobre aquilo que elas vão ser quando forem grandes, porque isso não interessa, mas qual é a postura que elas querem ter, por exemplo, na escola, com os colegas, com as professoras, com a vizinhança, e nós também devemos ter essa atenção. Como há pouco também falámos, Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, a minha reflexão neste momento tem a ver com o nosso eu espiritual. Portanto, vamos primeiro procurar as coisas do céu. Eu, comigo, como é que eu estou comigo ao nível de espiritual? Eu como crente para com Deus junto dos descrentes, ou seja, eu sou crente e os outros à minha volta sabem que eu sou crente. Como é que eu estou comigo mesmo como crente? E como é que eu estou como discípulo para com o Mestre, para com Deus? E como líder, para com Deus, junto com os meus, junto da minha congregação? Será que eles me têm como exemplo de líder? Será que eu sou realmente um exemplo de líder que leva ao caminho ou que os afasta do caminho? Será que, como é que eu sou como conselheiro ou conselheira para com Deus, na sua igreja ao nível mundial? Será que através de mim, nos conselhos, são tomadas decisões de acordo com a vontade de Deus, de forma assertiva, de acordo com o que está revelado na palavra de Deus, no manual de igreja, de acordo com aquilo que é a sua vontade para este movimento, que não é estático, mas é um movimento, é dinâmico, mas que tem um objetivo. E qual é o objetivo? É andar para a frente, não é andar para trás. É dinâmico porquê? Porque é para andar para a frente e para cima rumo ao céu. É o que diz no Espírito de Profecia. É exatamente é isso que nós temos de ter em mente quando fizermos o PPV, quando pensarmos nestas coisas. Eu tenho que ir para a frente e para cima rumo ao céu. Ou seja, eu estou a evoluir espiritualmente, eu sei mais versículos hoje, não é nenhuma competição, porque nem competição é da vontade de Deus. Nós queremos que o que é da vontade de Deus é a cooperação. A competição é do inimigo, mete uns contra os outros. Nós devemos cooperar uns com os outros. Cada membro tem os seus dons, os seus talentos e cooperando com os outros membros, com outros dons e com outros talentos, o corpo é edificado e a cabeça é Cristo. Nós não temos que ser cabeças, nós temos que ser servos de Deus. Como é que estou eu com Deus? Como filha. A partir do momento que eu sou batizada, já não sou uma criatura, já sou filha de Deus, não é? Será que houve alteração entre eu antes do batismo e eu depois do batismo? E em relação a servo, porque eu depois de ser filha, eu passo a ser servo. Há uma determinada altura da minha vida que eu percebo que eu não tenho nada, que tudo o que eu tenho é Deus que me dá. E isso tem a ver com a caminhada cristã. Porque eu primeiro sou filha quando batizo, mas depois eu percebo, ok, eu tenho que me submeter àquele que é o meu rei, que é o meu senhor, então, se ele tem o senhorio sobre mim, eu sou serva dele. Então eu tenho que, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E muitas vezes eu tenho que cruzar o meu eu, anular o meu eu e ser obediente, não é? Para que o Senhor realmente seja honrado. E como discípulo, seguindo o exemplo do Mestre, será que o nosso caminho, irmãos, vocês acham que quando falam caminho a Cristo, como é que é o caminho a Cristo? É um caminho que é plano e sempre a direito? Eu trouxe-vos aquela imagem há pouco de umas escadas, porque eu creio que o caminho a Cristo é um caminho progressivo. Podia trazer um caminho com várias, em vez de ser de nível, um caminho com vários incidentes, não é? Porque às vezes há realmente muitos obstáculos,
situações que nos fazem parar um pouco, refletir, noutras andamos mais rápido, mas há alturas em que temos que descansar também. O caminho a Cristo não é sempre com a mesma velocidade, mas eu penso que esta noção de que Ele é progressivo é muito importante para a nossa vida. Eu não consigo passar. Podes passar, Stefano, por favor? Obrigada. Consegues passar? É para a frente? Para a frente é o caminho, Stefano. E eu e o próximo. Eu e o próximo, ou seja, podemos lembrar-nos do bom samaritano, não é? Do levita. Quem somos nós no meio deste cenário? Sou eu o próximo daquele que precisa? Sou eu aquele que vai auxiliar? Quem tenho sido eu para os meus irmãos, para os meus vizinhos, para os meus colegas? Tenho marcado a diferença? As resoluções do ano são compromissos que são feitos para buscar mudanças positivas em diversas áreas da vida das pessoas. Metas que são geralmente estabelecidas no início de cada ano, simbolizando um recomeço e uma oportunidade para crescermos, para aprendermos e para melhorarmos como indivíduos. Aqui fala sobre que a sua eficácia muitas vezes é questionada. Porquê? Porque as pessoas colocam passos muito inalcançáveis. Muitas vezes, em vez de começarem com os baby steps, aqueles passos que nós sabemos que vamos conseguir concretizar com pequenos esforços, muitas vezes colocam coisas muito grandes e depois ficam desmoralizadas e não conseguem alcançar. Portanto, devemos colocar metas mais pequenas, metas um pouquinho maiores e ainda maiores, e ter sempre isso em foco. Sabemos que quando nós alcançamos uma coisa ficamos muito felizes, não é? E isso vai despoltar normalmente vontade de alcançar outras coisas. E nós podemos, por exemplo, focar-nos na educação do meu filho. O Josias tem 2 anos. Quais são as... O que é que uma criança de 2 anos, os skills que uma criança de 2 anos deve ter, não é? Quais são as suas aptidões? Eu, como mãe, devo ajudá-lo, não é? Para ele se desenvolver. E eu estou a falar eu como mãe de 2 anos, mas também pode ser um pai que tem um filho de 10 anos. Quais são as aptidões que um menino de 10 anos deve ter? Ao nível espiritual, mas também ao nível físico, motor, ao nível da sua capacidade criativa, crítica sobre as coisas, pensamento crítico, não a crítica de criticar, mas o pensamento crítico de entender as coisas, de conseguir debruçar-se sobre elas, de falar sobre elas. Portanto, como pais, não é? Podemos pensar nisso, mas como líderes de igreja, que estamos com as crianças também, tentar trazer desafios para que elas cresçam espiritualmente. Cá está a escada. Pronto, aqui diz que os que não têm prazer em pensar e falar de Deus nesta vida não fruirão na vida por vir. Isto pode ser a nossa realidade, não é? Ao contrário, os que gostam de pensar em Deus estarão em seu elemento, respirando a atmosfera do céu. Aqueles que na terra acariciam o pensamento do céu, achar-se-ão felizes em suas santas associações e prazeres. Ou seja, vão ter deleite nas coisas santas, deleite nas coisas simples, nas coisas de Deus. Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Em Isaías 28:10 diz-nos isto, e por isso nós trazemos aqui um estudo que é um caminho a Cristo. O caminho a Cristo tem realmente vários patamares. E um deles, o primeiro patamar, é uma fé. Mas não é uma fé que não me leva a lado nenhum, é uma fé vitoriosa. E temos vários versículos que podemos debruçar-nos para sustentar esta ideia de fé vitoriosa. Eu trago-vos apenas algumas. Diz-nos que, eu vou apenas parafrasear também para avançarmos no tempo, mas está ali para vocês lerem. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Depois diz-nos em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos por meio da fé e que não é dom de nós, não vem de nós, é dom de Deus. Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quer dizer que ouvir a palavra de Deus, seja na igreja, seja na internet, seja em qualquer outro lado, vai aumentar a nossa fé. Em Gálatas 5:22 diz que a fé também é um fruto do Espírito e, portanto, nós devemos pedir ao Senhor fé, mas claro que juntamente com as fé vêm as provações.
diz que em Hebreus 11:8, pela fé Abraão obedeceu, não é? Diz aqui, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Portanto, a fé e as obras estão ligadas. Eu não posso ter fé e Deus diz-me vai para ali e eu dizer não vou. É a fé que me move na direção de Deus, é a fé que me move na direção da sua vontade para a minha vida. Tiago 2:20 diz que mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta, como há pouco estávamos a referir, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, cá está novamente um homem que está em Hebreus 11, não é? Como um dos homens de fé, o pai da fé. Bem vês que a fé cooperou com as obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Portanto, primeiro passo, a fé. A seguir, segundo passo, esperança. Este estudo foi retirado de um livro que é um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é da Casa Publicadora Brasileira, um livro bem grande, que tem imensos estudos, muito interessantes, e este é um estudo desses, muito grande. E quando o irmão Francisco veio aqui pregar, ele falou sobre a doutrina de Cristo. E nesse mesmo dia, eu não acredito em coincidências, mas em providências, eu abri um livro e tinha um cartãozinho que de um lado dizia a doutrina de Cristo, e tinha vários versos bíblicos sobre a doutrina de Cristo, e virava-se ao contrário e tinha o caminho a Cristo. E eu disse assim, é este o tema que eu vou levar para os meus irmãos. Portanto, este tema foi definido no dia em que o irmão Francisco esteve aqui a pregar. Não trouxe esse estudo, porque esse cartãozinho é um estudo bíblico sobre o caminho a Cristo, mas eu achei um estudo mais completo e mais interessante, e é esse estudo do livro que vos trago hoje. Portanto, aqui já falámos sobre Hebreus 11, temos aqui então, estamos a falar neste momento da esperança, porque tudo de antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, ou seja, as Escrituras dão-nos a fé, não é? A fé através do ouvir a palavra de Deus, mas também a esperança. E depois fala-nos, por exemplo, em Efésios 2, 11 e 12, que nós antes estávamos como? Estávamos naquele tempo sem Cristo. E depois diz assim, no final do versículo, não tendo esperança, sem Deus no mundo. E nós hoje somos pessoas de esperança. E devemos levar essa esperança àqueles que não têm Cristo, porque se eles não têm Cristo, provavelmente também não têm esperança. Efésios 2, 12, que naquele tempo estavas sem Cristo, outra vez, não tendo esperança e sem Deus. O terceiro passo, arrependimento. Eu não vi chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Somos todos nós. Nós batizamos e juntamente com o nosso batismo foram todos os nossos pecados passados. Fomos todos perdoados pelos nossos pecados passados. Mas não nos vamos batizar cada vez que pecarmos. Vamos ter que ir a Cristo pedir perdão. Pedimos perdão e Ele perdoa-nos dos nossos pecados se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos deles, efetivamente. Diz-nos Romanos 3:20, porque pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Pela lei nós vemos que estamos em transgressão dessa mesma lei. Em João 16:8, e quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois temos Salmos 38:18, que diz, confesso a minha iniquidade e entristeço-me por causa do meu pecado. 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E em Mateus 3:7-8, diz para produzirmos os frutos dignos de arrependimento. Portanto, são apenas alguns destes, não é? Nós temos vários que podemos pegamos apenas em alguns, mas é exatamente assim que se estuda a palavra de Deus. É um bocadinho aqui, um bocadinho ali, estudamos todo o tema, desde Gênesis a Apocalipse, e ficamos com uma noção de qual é exatamente o sentido daquele tema. Portanto, a seguir, confissão e perdão. 4º degrau. Vamos continuar a subir o caminho de Cristo. Diante de ti puseste as nossas iniquidades à luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Salmos 98. Diz-nos Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não há nada que possamos fazer às escondidas. Isto é mais para as crianças também, porque os adultos têm esta noção. As crianças às vezes fazem disparates e acham que, como o pai não vê, está tudo bem, mas há o Pai do céu que está a ver tudo. 1 João 4:9.
Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, não é? Para que por meio dele vivamos. Portanto, em Cristo há vida. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os confessa e deixa alcançará misericórdia. Isto, agarremos-nos a estas promessas. Se nós nos agarrarmos a estas promessas, irmãos, teremos uma vida feliz, com Cristo, mas feliz, porque nós pecamos, não faz mal, nós arrependemos e continuamos a caminhar para a frente e para cima rumo ao céu. E não precisamos de andar cabisbaixos, tristes, porque um dos frutos do Espírito é a alegria e nós devemos ser cristãos alegres. Diz então Levítico 5:5, deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo que houver pecado. Depois diz também em Salmos 32:5, confessei o meu pecado, a minha iniquidade não encobri, disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu não sei se vocês já algum dia tiveram um sonho muito delicioso, mas de pecado, e acordaram, não sei, ou com vontade de continuar a sonhar, ou com o Senhor, perdoa, porque eu não fiz nada para sonhar com isto, mas eu realmente estava a pecar contigo. Porque em sonho também se peca, ou acham que não, que é só quando estamos de olhos acordados. Já me aconteceu várias vezes, irmãos, e eu posso dizer que realmente acordei triste. Acordei, cheguei a acordar a chorar. Porque eu não fiz nada para sonhar com aquilo, mas aquilo desonrou o meu Deus e eu chorei porque sabia que tinha entristecido o meu Deus. E pedi perdão de uma coisa que eu nem sequer tinha responsabilidade, supostamente, não é? Agora, se temos ou não, o Senhor é que vai ver. Caminho, se peço desculpa, o 5, conversão e novo nascimento. É aqui que faz o clique, não é? Dessa mudança de vida, dessa novidade de vida. Diz então, João 3:3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:5, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Os versos estão aí, eu estou só a parafrasear para avançarmos. Diz-nos João 38:8 também que o vento sopra onde quer e ouvimos a sua voz, não é? Mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando as árvores abanam e balançam, nós não vemos o vento, mas vemos a ação das árvores a abanarem. E quando um cristão é possuído pelo Espírito de Deus, irmãos, vocês não veem o Espírito de Deus, mas vocês veem as obras do Espírito, porque é impossível que o Espírito se manifeste e as obras não apareçam. Diz 1 João 3:14, quem não ama permanece na morte. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. E amar irmãos não é só dizer sim a tudo. Como nós amamos os nossos filhos e muitas vezes temos que os repreender, temos que nos chatear, temos que lhes bater, se necessário for. Porquê? Porque os amamos. E às vezes os irmãos estão em caminhos errados e nós temos que chamar a atenção, porque a admoestação é a vontade de Deus para a nossa vida. E não é só um que admoesta, todos temos que nos admoestar uns aos outros, para que todos nos mantenhamos no caminho. Devemos cooperar uns com os outros para que juntinhos, cheguemos ao destino, porque senão não vamos chegar. Não vamos chegar lá. Tiago 5:20. Aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará a morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Já viram este verso? Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma, portanto essa alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Próximo passo, batismo. Há aqui alguns irmãos que já fizeram estudos bíblicos e que não deram este passo. E eu agora falo para vós, irmãos. Não há tempo a perder. Vocês estudaram com certeza a história de Filipe, não é? Quando encontrou o eunuco e perguntou, tu entendes aquilo que lês? E o que é que ele disse? Não entendo, não há quem me explique. Mas vocês tiveram estudos bíblicos. Aqueles que já tiveram estudos bíblicos. Irmãos, o que é que Filipe a seguir disse? Há ali água. E o eunuco disse, então, o que é que há que me impeça para que eu me batize, não é? Não há nada que vos impeça, irmãos. Deixem o trabalho ao sábado, nas mãos de Deus. Se for necessário, deem um passo fora. A igreja, podem pedir à secretária que vos dê um documento para entregar à entidade patronal de guarda de sábado e apresentem à vossa igreja, à vossa entidade patronal. Não precisam de ser membros da igreja. Esse documento é entregue a qualquer pessoa que queira guardar o sábado. Peçam à secretária desta igreja, que sou eu, e eu tenho todo o gosto, com toda a alegria de vos passar esse documento. Vocês oram,
Durante uma semana, peçam à igreja para orar, juntos vamos orar por vocês, entregam o documento na entidade patronal e colocam nas mãos de Deus a situação do sábado. Mas batizem-se, irmãos. É um passo fundamental no caminho a Cristo. Não dá para passar para o passo seguinte. O caminho a Cristo tem passos e nós temos que caminhar segundo estes passos. O próximo, então, do caminho, diz-nos Marcos 16, 15, 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não diz quem crer será salvo. Diz quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados, porque conosco morrem os nossos pecados, são sepultados os pecados. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é dado no batismo, irmãos. Vocês não querem batizar-se porque não estão preparados, não cá estarão preparados. O dom do Espírito Santo é dado na altura do batismo. Gálatas 3:27. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Obviamente, a seguir há, como nós fazemos a resolução também para o próximo ano e repensamos, quando nós nos vamos batizar não vamos de ânimo leve, obviamente, não é? Nós temos, em primeiro lugar, que crer e concordar com as doutrinas da Igreja. Não nos vamos associar a uma Igreja, porque a Igreja não é um clube, não é um grupo de pessoas que estão aqui para se divertir. Nós temos conceitos, doutrinas que fundamentam a nossa crença e, ao nos juntarmos à Igreja, é porque cremos no mesmo que os irmãos creem. E, portanto, devemos, obviamente, pensar. Mas não devemos protelar 1 ano, 2 anos, essa decisão se cremos em Jesus e cremos nas doutrinas da Igreja à qual estamos neste momento a congregar. Reconciliados com Deus é o próximo passo. De sorte que somos embaixadores de Cristo, representantes dele. Como se Deus por nós vos exortasse, rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós temos que nos reconciliar com Deus, irmãos. Muitas vezes nós, principalmente nas festas, percebe-se perfeitamente quem anda como o mundo anda. As pessoas, aquilo que publicam, as coisas que fazem. Irmãos, nós temos que ser singulares, não podemos ter vergonha de ser singulares. E neste caso, eu tiro o chapéu às testemunhas de Jeová que são singulares e não se envergonham de ser singulares. Nós temos que ser singulares. Diz-nos Romanos, diz-nos 2 Coríntios 5:18, não é? Mas todas as coisas provêm de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. E nós também temos que nos reconciliar uns com os outros. Temos que nos reconciliar primeiro com Deus, porque a transgressão faz separação de Deus, não é? E nós, quando estamos em transgressão, não estamos perto de Deus. Temos que nos reconciliar com Deus, aproximando-nos da sua vontade, mas se tivermos problemas uns com os outros, é vontade de Deus que nos reconciliamos uns com os outros. Romanos 5:11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Portanto, Jesus Cristo, através da sua morte, nos reconciliou com Deus. Vou ler só o último. 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. E vamos continuar, porque temos um caminho a percorrer. 8. Aceitação por parte de Deus. Diz-nos 1 João 5:9-11. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este, que o seu Filho testificou. O testemunho é este de que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. João 20:31. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Gálatas 3:26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 1 João 4:13. Diz: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós. Por ele nos tem ter dado o seu Espírito. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Os nossos pensamentos também podem ser levados a Deus. Senhor, toma os meus pensamentos. Senhor, toma as rédeas dos meus pensamentos.
E isso faz toda a diferença. Quando os nossos pensamentos se desviam em coisas que não são da vontade de Deus. Quem está aqui a falar não é nenhum exemplo, está bem, irmãos? Eu estou-vos a trazer a palavra de Deus porque é isto que eu quero para a minha vida. Eu tenho lá um quadro em casa que diz, Senhor Deus, deleite-me em fazer... Aquele verso que diz, deleite-me em fazer a tua vontade, Senhor, a tua lei está no meu coração. É essa a minha vontade. É que a lei do Senhor esteja no meu coração e que eu me deleite em fazer a sua vontade. Mas tal como vocês, muitas vezes, eu não faço a vontade de Deus, não é? Mas não é esse o objetivo. Diz-nos... Agora estamos aqui, Tito 3,7. Para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Romanos 5,9. Justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 3,8. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Portanto, através de Jesus Cristo. Gênesis 15, 5 a 6, diz que Abraão creu no Senhor e o Senhor imputou-lhe isso por justiça. Portanto, a crença e a justiça. A justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, 9. Justificados, pois, pela fé, tínhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, diz-nos Romanos 5, 1. E já passamos a justiça, aliás, aqui. Perdão, justiça e vida. Estamos quase a terminar. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Como é que nós nascemos do Espírito? Não é através do batismo? Uma vez mais, para aqueles que estão no meio de nós, irmãos, peçam ao Senhor que vos ajude. Nós oramos por vós. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. As coisas vão ficar mais fáceis, porque o Senhor vos dará poder para vencer a tentação, para vencer o inimigo. Mas, claro, vocês vão ter que dar o passo de fé. Temos, então, depois, 2 Timóteo 1,10, que diz que Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Se nós amamos os irmãos e o mundo, não é? Temos que levar este Evangelho, que é o Evangelho que traz o quê? Traz vida, traz imortalidade. Romanos 5, 21. Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por meio de quem? De Jesus, Cristo nosso Senhor. Romanos 8:10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Amém. Vamos continuar a caminhada. Não estejam cansados, irmãos, está bem? Já estamos a chegar ao topo. Consagração é um item importante. Todos nós vamos passar por aqui, irmãos. Vai chegar uma altura da nossa vida que nós vamos ter que entregar tudo. E isto é consagração. É o dizer assim, olha, ok, tudo o que eu como, eu vou consagrar a Ti. Tudo o que eu visto, eu vou consagrar a Ti. A minha casa, eu vou consagrar a Ti. A minha família, eu vou consagrar a Ti. O meu coração, eu vou consagrar a Ti. Então, diz-nos assim, Filipenses 2, 5, 7 e 8. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que é que ele fez? Esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Ele era Deus. Humilhou-se para vir nascer como um bebê, uma raça defeituosa. No final do declínio da raça humana, porque os homens antes viviam 900 anos, não é? Nós sabemos, depois do dilúvio, foi só a decair, com o consumo da carne, e vocês sabem, foi só a decair. Somos cada vez mais feios. Nós às vezes olhamos uns para os outros, és tão bonita. Oh, Eunice, és tão bonita. Imagina como é que seria a Eunice antes do dilúvio, não é? És tão bonita. A Eunice é uma coisita deste tamanho, ao lado de Adão. Quer dizer, feia, desculpe, eu sou feia, pequenina, raquítica, cheia de defeitos. Imaginam como é que seria antes? Ele esvaziou-se de ser Deus para ser uma criatura em decadência, e depois ainda se esvaziou de si mesmo, humilhou-se como homem para ser morto na cruz por os nossos pecados. E orou por mim, antes de eu me converter, e por todos vós, irmãos. A gratidão é certamente um dos passos que não está aqui no caminho, mas eu colocaria. Gratidão
faz com que nos aproximemos mais de Deus, sermos gratos por tudo aquilo que Ele fez por nós. Podemos passar então, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. E que preço, irmãos? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E depois diz Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem irá por nós? Então disse: eu. E vocês? O que é que vamos dizer? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Santificação. O Ruben Fernandes deu uma semana inteira sobre este tema maravilhoso da justificação pela fé e sobre a santificação, e eu não vou vos trazer muito mais do que aquilo que ele já falou, não é? A santificação tem a ver com a consagração, é o passo a seguir. Eles, no fundo, podemos dizer que são a seguir, mas eles estão todos misturados. Mas, obviamente, que a consagração acontece normalmente depois do batismo, não é? Nós sabemos disso, que existe uma maturidade espiritual que vai se aprimorando na caminhada com Deus e no serviço à Igreja e no relacionamento uns com os outros. Diz então, 1 Tessalonicenses 5:23, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 Tessalonicenses 2:13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Isto eu digo à Igreja Torres Vedras, vós, irmãos, Deus escolheu-vos desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. 1 de Pedro 3:18, porque também Cristo morreu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. E, por fim, Romanos 12:2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. 13. Sã doutrina. Acho que o irmão Francisco inspirou-me, que ele disse que as mensagens também poderiam ser de estudos bíblicos, e então eu, porque não, mais um estudo bíblico para acabar o ano. Sã doutrina. Diz-nos então que, 2 Tessalonicenses 2:13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação. Esta é a mesma? Na verdade. 2 Tessalonicenses, exatamente. Ora, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Depois diz a seguir, mas se vos parece mal o servires ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam à lei do rio, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habiteis, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:14-15. Josué, tu sabes este verso todo de cor? Plano 2024. Que tu sejas este verso falado, que saibas de cor este verso, porque este verso, para além de ser lindíssimo, é realmente aquilo que nós devemos fazer, é colocar no nosso coração a nossa vontade da nossa casa servir ao Senhor e não nos desviarmos da sua vontade. Isaías 8:20, a lei e ao testemunho. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes rairá a alva. Efésios 4:14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Porque nós sabemos que há os verdadeiros profetas e há os falsos profetas, e há os verdadeiros mestres e há os falsos mestres, irmãos, e eles vão acontecer até ao final da história. Nós teremos sempre o joio e o trigo misturados. As falsas doutrinas entrarão sempre da Igreja, sempre. E a sã doutrina é aquela que está escrita e que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê. E nós devemos realmente estudá-la para podermos ensinar aos outros e estarmos muito vigilantes relativamente a esses erros. Próximo passo e último, a obediência da fé. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra,
a tua parentela, da tua casa, do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Gênesis 12, 4. Diz-nos depois Hebreus 11, 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Filipenses 2, 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, novamente, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Às vezes nós padecemos também para aprender, irmãos. Nós não aprendemos só... É como as crianças. Mas muitas vezes nós temos que discipliná-las e elas aprendem pela disciplina. E Deus faz o mesmo connosco porque Ele é um pai. E é um pai amoroso. E Ele tenta de várias formas chegar a nós, muitas vezes, quando somos desobedientes. E muitas vezes não dá. E é através da disciplina. E a disciplina é mil e uma coisas. Pode ser uma doença, pode ser uma falta de trabalho, pode ser mil e uma coisas. Não quer dizer que essas coisas venham quando nós estamos em desobediência, porque podem não ser, não é? Pode ser, muitas vezes, circunstâncias, portanto, provações para testar a nossa fé, a nossa desobediência, não é? Ficamos sem um trabalho ao sábado. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos arranjar um trabalho que não guardemos o sábado? Ou vamos ficar sem trabalho e orar ao Senhor e dizer, Senhor, o problema é teu. O problema, irmãos, não é nosso. É que nós muitas vezes queremos ser Deus. E nós não colocamos as coisas na mão de Deus. Nós só temos que fazer uma parte, que é a menor de todas, sempre. Não só no dízimo, mas em tudo aquilo que nós fazemos é sempre a parte ínfima, que é obedecer e dizer, Senhor, ok, é a tua vontade. Então, se é sábado, não é para mim. Quando eu vou procurar um anúncio e diz que é ao sábado, eu digo, não é para mim. Pronto, é porque é outro. Se aquela casa não tem aquelas características, não é para mim. Se aquela roupa não tem aquelas características, não é para mim, irmãos. Temos que ser seletivos. E se não é para mim, o problema é do Senhor. Ele vai colocar no meu caminho as coisas que são para mim. Se aquele menino, eu gosto muito dele, mas ele não é crente, das duas uma. Ou Deus vai convertê-lo, ou vai meter um melhor que ele no meu caminho. É assim que as coisas funcionam com Deus. Deus é que tem que resolver os problemas que lhe competem a Ele. A nós só nos compete ser fiéis. Se formos fiéis no pouco, no muito nos colocará. E muitas vezes nós achamos que aquela pessoa é a última bolacha do pacote, ou achamos que aquela casa tem que ser, tem umidade, tem não sei... Irmãos, nós não temos que pedir as coisas por baixo. Nós temos que pedir as coisas por cima. Entendem? E isto ao nível de todo, até mesmo ao nível espiritual, mas obviamente nós não podemos, se nós fizermos esta caminhada com Deus, irmãos, as portas se abrirão para nós. Ao nível espiritual, ao nível financeiro, tudo. Deus não nos prometeu sermos pessoas ricas, mas Deus prometeu-nos que o pão nunca nos faltará. Eu vou-vos contar a experiência, eu acho que já contei a alguns de vós. O meu marido estava com trabalho e nós mudámos para o campo, não é? Obviamente, para aqui, para uma aldeia em Alenquer. Vivemos numa aldeia, mas em Alenquer. E o meu marido estava com trabalho. E então propuseram, após 3 anos de teletrabalho, ir trabalhar para Lisboa. Eu disse, Senhor, tu não és Deus de confusão. E eu disse, marido, despete. E eu só trabalho meio turno. Marido, despete. Eu podia dizer assim, então se eu só trabalho meio turno, quem é que vai sustentar a minha casa? É Deus, irmãos. É Deus que sustenta a minha casa. E ele tinha a oportunidade, isto eu disse para ele se despedir porque ele tinha também a oportunidade de se despedir por fazer uma resolução de contrato por justa causa, ou seja, ele trazia indemnização. O que é que nós fizemos com a indemnização? Não gastámos dinheiro assim à toa. Pegámos o dinheiro completo e amortizámos na casa. Para quê? Como eu só ia ficar a trabalhar sozinha, o valor da casa ia baixar para nós conseguirmos pagar as nossas contas. E eu sou a única que estou a trabalhar neste momento em casa. Ele está, obviamente, com o dinheiro do subsídio de desemprego, que não é o mesmo valor. Tanto é que agora no Natal vocês sabem que aqueles que trabalham recebem 2 salários e o João não recebeu. Isso faz muita diferença numa família, não é? Mas, irmãos, nós vivemos de forma simples. E queremos viver de forma simples. E temos que perceber realmente em todas as coisas. O João ainda não arranjou trabalho, ele está mais preocupado que eu, não é? Porque, na verdade, fui eu que disse para ele, fui eu que o empurrei. Há um pastor que eu achei interessante, que há pouco tempo eu ouvi, que dizia assim, o filho dele ficou com cancro. E ele dizia, pai, porquê é que eu fiquei com cancro? Não é? Se ele é pastor e se é um homem fiel e tudo mais. E o pai respondeu-lhe, filho, porque tu antes vias os milagres do teu pai e agora vais viver os teus próprios milagres com Deus. E o que é certo é que ele foi curado do cancro.
Nós temos que viver os nossos milagres com Deus. Nós não podemos, vai chegar uma altura da nossa vida em que nós somos adventistas do sétimo dia porque o nosso pai e a nossa mãe é. Mas nós vamos ter que decidir, nós vamos ter provações, vamos ter que colocar o pé fora da água, como colocou Pedro, e vamos ter que tomar as nossas próprias decisões. E isso vai acontecer seguramente com todos nós no ano de 2024. Irmãos, acabou o sermão. Para uma vida com sentido, que possamos realmente fazer esta caminhada com Cristo. Diz nos Salmos 19, 172, celebra a minha língua a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. A Ele toda a glória. Feliz 2024 com Jesus, é o que eu desejo a toda a congregação.